Olá, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando um novo quadro, né? Criando conteúdo para a internet, né? Levando informação pessoal. E hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que aposentaram e receberam uma notificação do INSS, continuaram trabalhando. Nós vamos deixar para esse quadro aqui que a gente possa falar de temas novos, né? Meu nome é Elias. Meu nome é Pabla. E nós somos advogados, né, do escritório Mendes Paniag, que estamos aí há vários anos atuando no direito previdenciário. Mas, antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema, eu quero te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, segue a nossa página, né, para que a gente possa divulgar esse conteúdo aí para o máximo de pessoas possíveis. Ô, diretor, toca a vinheta para nós aí. Então nós vamos falar sobre aposentadoria especial, irregularidades, aquela pessoa que continuou trabalhando e está aposentado, né, diversos assuntos aí para a gente trazer para vocês. E a primeira pergunta é: o que acontece se o segurado se aposentar por aposentadoria especial e continuar trabalhando na mesma atividade? E aí, Pá? Então, né? Quem aposenta na aposentadoria especial não pode continuar trabalhando em área de risco. Porque se ele continuar trabalhando em área de risco, ele pode ali ter aquele benefício suspenso, o INSS vai trazer também um conceito de cancelamento, e ele pode até ter que devolver os valores. Isso foi instituído pelo tema 709 do STF, que foi julgado em 2021, e lá o STF disse, olha, aposentou especial, não pode continuar trabalhando em área de risco, tem que se afastar. E por que disso, né, desse conceito de afastamento? Porque a aposentadoria especial, ela privilegia exatamente os trabalhadores, né, que trabalham em área de risco. Então, o que entende? Pela saúde do trabalhador, não faz sentido ele continuar trabalhando em área de risco e ter um benefício, né, ainda que mais vantajoso. Então, esse é o conceito. Então, é cuidar da saúde do trabalhador. É ele se afastar da área de risco e ter o benefício ali da aposentadoria especial. Aproveitando esse começo aqui, né, a gente está no direito previdenciário há algum tempo e muitas das vezes o processo de aposentadoria ele demora. Sim. Né? E aí nós temos na primeira instância uma decisão, na segunda instância outra decisão, e esse benefício aí ele pode ser implantado no curso do processo. Exatamente. O que tem acontecido? Como é que a gente tem tratado isso? Porque o processo ainda não acabou. É verdade. Ele está com benefício. O que a gente pode falar aqui sobre isso? Então, isso é um momento muito delicado. Quando o benefício é implantado, quando a gente fala de tutela antecipada, tutela de evidência, aí tem vários nomes, mas tecnicamente é a antecipação dos efeitos, né, da decisão antes do trânsito em julgado, então o juiz já implanta. Só que a gente tem que deixar o trabalhador muito esclarecido de que, uma vez implantado o benefício, ele tem que se afastar da área de risco. E qual que é o risco disso? O risco é que, caso essa decisão, que é precária, que não é definitiva, que só concedeu o benefício ali no curso do processo, mas ainda pode haver recurso por parte do INSS ou até mesmo do próprio trabalhador, se essa decisão for reformada, ele tem dois problemas. Ele tem um problema que ele saiu da empresa, porque ele teve que se afastar da área de risco, e ele tem um problema da devolução dos valores que ele recebeu e aquele benefício foi cancelado depois. É diferente quando a gente tem uma decisão final, um trânsito em julgado, onde implanta o benefício e a gente orienta, fala, olha, agora, a partir de agora, o senhor tem que se afastar da área de risco, o senhor está correndo o risco, né, fica redundante, mas corre o risco ali de ter um problema com o INSS. Então, nossa orientação é, implantou no curso do processo, analise, verifique a possibilidade, pode não ser interessante naquele momento, receber o benefício, se afastar da área, ter que às vezes sair da empresa, e ainda ter uma decisão que é provisória, que não é definitiva, e no final do processo tem um dissabor aí de um benefício cancelado e às vezes se deparar com desemprego. A gente, né, eu lembro que a gente sempre senta e conversa muito sobre cada um dos casos e é importante que a pessoa estude bem essa possibilidade de o que fazer, né? Entenda o processo, sim. Né? Não a pessoa, a gente até brinca, não pode se emocionar
porque recebeu uma cartinha do INSS, já vai lá e já saca, e já pega o FGTS, isso aí pode causar um dano... Exatamente, é bom falar disso, que o saque do FGTS, ele significa que o trabalhador aceitou aquela aposentadoria, né? E uma vez que ele aceita aquela aposentadoria, seja pelo saque ou pelo do FGTS ou do benefício, ali já começa a dizer que, olha, estou aposentado. Não, isso não é verdade, você está aposentado provisoriamente. Então, quando tem essa implantação no curso do processo, é importante que o trabalhador seja esclarecido pelo seu advogado, né? Ali por um suporte que vai dizer para ele assim, olha, preste atenção, aposentou, tem que afastar. Será que é o melhor momento? Eu sempre costumo dizer que a decisão final é que traz segurança jurídica para o processo, para o trabalhador, para o INSS. Ali eu costumo dizer que esse saque desse benefício no curso do processo, ele tem que ser muito bem analisado. Entender todos os riscos, né? A gente trouxe esse tema até antecipando, porque nós estamos começando o vídeo e é o que vai te segurar aqui para você prestar bastante atenção nesses desdobramentos, né? Porque algumas perguntas que a gente recebe, né, que fala assim, olha, a empresa pode contratar alguém que tem o benefício de aposentadoria especial? Então, olha, ele foi lá, aposentou, tá tudo certo, tudo tranquilo, o processo encerrou, ok. Ele pode voltar a trabalhar? A empresa pode contratar essa pessoa que tem o benefício de aposentadoria especial? Pode, qualquer empresa pode contratar um aposentado especial, como também esse aposentado ele pode continuar trabalhando naquela empresa que ele se aposentou. Porém, qualquer que seja a atividade, ela não pode ser insalubre ou perigosa. Ele tem que estar ali afastado dessas atividades nocivas para que ele tenha o direito de trabalhar e continuar recebendo o benefício dele. Então, se eu aposentei especial, né, exposto ali a atividade insalubre ou perigosa, voltei a trabalhar e não é em área de risco, tá tudo certo. Tudo certo, não tem problema, só não pode ser. Mas, e se for? E se eu continuar trabalhando na área de risco? Qual a consequência disso? Olha, a consequência é que hoje nós temos o e-social, nós vamos falar em outro vídeo sobre o PPP eletrônico, mas já antecipando aqui, as informações hoje das empresas, elas são colocadas ali no e-social, que são transmitidas para o site do meu INSS, e o INSS tem acesso a essa exposição de forma eletrônica, até através do cruzamento de dados dos sistemas. Então, qual que é o risco que esse trabalhador está correndo? Do INSS iniciar um processo de irregularidade, que é a manutenção desse benefício, porque ele está trabalhando em área de risco, e ter que responder ali administrativamente, fazer uma defesa. É normal isso acontecer? É normal, mas o INSS só faz se tem um indício ali de continuidade, né, daquele trabalhador na área de risco. E se foi notificado, não apresentar a defesa, aquele trabalhador vai ter o benefício suspenso e ser obrigado a devolver os valores que ele recebeu da aposentadoria especial. Então é algo muito complicado. A importância de ter os dados atualizados no site do meu INSS, de endereço, de telefone, de acompanhar, de verificar se você está trabalhando, verifique lá no meu INSS o seu PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele é eletrônico, e lá a empresa vai falar se você está trabalhando ou não em área de risco. E se tiver, pede para a empresa para verificar a possibilidade de remanejamento de função, de cargo, de modo que ele não esteja trabalhando, ou a minha orientação é não assumir o risco de estar trabalhando e aí tem que procurar um outro emprego, sair daquela empresa para não ficar trabalhando na mesma atividade. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala sobre o meu INSS, então se você não tem a senha do meu INSS é importante isso, porque com o cruzamento de dados a partir de um passado recente que todas as empresas elas fizeram a transposição dessa informação de atividade de risco para o e-social, então isso está eletrônico. Então esse cruzamento acontece, nós já vimos situações de clientes que foram notificados, mas a gente interviu, acompanhou, verificou, pegou documentação na empresa, fez a resposta dessa notificação, que isso é muito sério. Sim. Né, muito sério mesmo. É importante a gente parar para falar sobre isso. Se você foi notificado pelo INSS, estando aposentado e trabalhando, é importante que você faça a resposta a essa notificação e busque alguém que te ajude. É importante, é necessário
Porque se não responder o INSS, ele vai suspender o benefício e vai executar ali para receber os valores que aquela pessoa recebeu estando recebendo a aposentadoria especial. Então, e outra coisa, importante a gente falar. É só defender, vou baixar meu PPP lá no INSS e vou anexar. Não, porque em muitos casos esse PPP ele está errado. Às vezes a empresa colocou aquela informação ali à disposição a agente nocivo, mas quando a gente vai olhar, às vezes aquele trabalhador não está exposto. Então, é importante que antes de protocolar, que seja analisado, que seja verificado, que seja questionada a empresa, como que estão sendo colocadas essas informações, para que a resposta do INSS ela seja a tempo, tem um tempo ali, o INSS também abre um prazo para a pessoa se manifestar, então tem que ser dentro desse prazo, com a documentação correta, que de fato reflita a realidade de trabalho daquele trabalhador. É importante deixar claro que não corta de imediato, mas você tem um prazo, se você não cumprir esse prazo, você vai sofrer consequências, né? Que é o cancelamento do benefício da aposentadoria especial, não é isso? É uma suspensão. Isso. Por que a gente fala suspensão? Porque uma vez que ele se afasta da área de risco, é possível. Então, se aconteceu, por exemplo, eu realmente continuei trabalhando na área de risco, eu assumi o risco. Tem cliente que fala assim, eu vou assumir o risco e tá tudo certo. Tem gente que faz isso. Eu não sou essa pessoa que motiva, porque eu acho que aposentadoria especial é um direito tão especial, como o próprio nome diz, né? Dá tanto trabalho, né? Complicada, documentação, processo às vezes judicial. Então, quando a gente tem um benefício, sabendo inclusive que não pode, então a gente tem que se submeter à legislação. Então, quando essa pessoa, se eventualmente aconteceu, fui notificado, não respondi, eu respondi de forma errada, o INSS cancelou meu benefício, é possível reativá-lo, é possível sim, só que aí tem que fazer um requerimento para comprovar que aquela pessoa já se afastou da área de risco. E esse período ele pode devolver. Sim, o período do benefício que ele recebeu, estando na área de risco, ele vai ser obrigado a devolver. Então, muito provável que seja. Então, é importante analisar para verificar a tese de defesa, mas da forma que a legislação colocou, da forma que está, ele sim pode ser obrigado a devolver. Então, muita atenção em relação a isso. Você pode sim ter que devolver os valores e tem que ficar muito atento, você que aposentou em atividade especial. Caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, né, eu quero conduzir para duas perguntas. Como que o INSS fiscaliza? Bom, o e-social, né? Hoje em dia nós temos esse sistema que é eletrônico. A empresa ela é obrigada a fornecer as informações por meio do e-social. Então ela coloca lá e já vai para o site do meu INSS. E hoje, com todos os sistemas interligados, é muito fácil o INSS verificar. Além disso, pode também ter uma denúncia por parte de um colega de trabalho, um conhecido, que sabe que aquela pessoa está aposentada especial e continua trabalhando em atividade insalubre ou perigosa. E, por fim, se eu for notificado, o que fazer? Se for notificado, verifique o prazo, procure a ajuda especializada imediatamente, observe essa questão do PPP eletrônico, não faça nada sem, não vai dar nada, dá sim. Tem um resultado, tem problema, ninguém quer ficar sem receber benefício, ninguém quer ter uma dívida com o INSS, isso é muito sério. Então, foi notificado, procure ajuda para que a sua defesa seja feita da forma correta, da forma que você merece, da forma que eu imagino que quem está aposentado, quem continua trabalhando, às vezes não tem nem dimensão. Tem gente que não tem consciência, às vezes fala assim, eu aposentei como mecânico, agora eu tô lá no setor de operador de empilhadeira e lá não tem ruído. Como saber? Você só vai saber se tiver acesso ao PPP, porque lá vai constar a intensidade do ruído. Porque às vezes a empresa fez uma medição em um determinado momento, às vezes aquela medição até ficou errada, constou acima do limite e está lá no e-social. E por isso no meu INSS. Então tem que procurar ajuda para fazer a defesa dentro do prazo e acompanhar. Não deixar, vou protocolar e vou deixar lá. Não, tem que acompanhar. Então é isso. Obrigado. Foi legal, né? Desse teremos mais. Né? Se você gostou da informação, compartilhe ela. Compartilhe, curta ela novamente. Comente aqui se você tiver alguma dúvida, né? Que a gente vai estar atento aí para te responder. Se tiver outras sugestões de tema que a gente possa falar para vocês, manda aqui também, manda lá nas nossas redes sociais, no nosso site. Estamos aqui à disposição para passar essas orientações. Um grande abraço. Quer dar tchau? Tchau, tchau. Valeu!